milagre. E todos aqueles que foram sequestrados do mundo, que foram arrancados do mundo, que experimentaram conversão, e conversão é isso. Eu queria ficar no mundo. Quem disse que eu queria vir para Deus? Mas eu fui sequestrado. Houve uma circunstância, aconteceu algo na história da minha vida que fez com que eu visse, enxergasse a sarça ardente e começasse a me relacionar com Ele, aleluia. E na medida que eu fui me relacionando, Ele foi me convencendo: ou você vem para o meu lado ou você morre, ou você pula para o meu lado ou você falece, ou você vem para o meu lado ou você pula para dentro do barco ou você se afoga. Eu falei: eu pulo para dentro do barco. Tem alguém aqui no barco? Amém. Glória a Deus. Só que na medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo que, embora dentro do barco, as tempestades não deixam de existir. E são as tempestades que nós vamos sendo provados. Aleluia. Tem alguém aí sendo provado? É na medida que os ventos sopram que a gente vai tendo a necessidade de reafirmar: eu sou de Deus. Eu sei que o vento está soprando para que eu pule, para que eu salte do barco, mas eu vou continuar aqui, porque Ele mandou ficar aqui. Aqui eu vou ficar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas nós, irmãos, temos muita dificuldade de ouvir. Nós evitaríamos muitas situações na nossa vida se nós de verdade soubéssemos ouvir a voz de Deus. Nós pensamos que ouvimos, mas não discernimos. O grande segredo é continuarmos melhorando no nosso interior, no nosso espírito, para compreendermos a voz de Deus. Quantos que alegaram ouvir a voz de Deus e perderam as suas vidas, ou arrumaram mais problemas e tempestades? Ouvir a voz de Deus, ela é possível sim, mas possível por meio de um relacionamento com Ele, por meio do Espírito Santo, aleluia. Eu disse por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Nesse momento aqui, o livro de Atos está quase encerrando, e deixa eu falar para você, o livro de Atos não se encerra, aleluia. O livro de Atos não tem um fim. Quem terminou a leitura, não precisa levantar a mão, talvez você vai ficar constrangido porque você não leu. Mas deixa eu te falar, o livro de Atos é justamente assim, quando a gente encerra o capítulo, o último capítulo, a sensação que tem é que algo não foi dito. Sim ou não? Quem teve essa sensação? Se você entrou mesmo, se você mergulhou na leitura do livro, você percebeu isso. E aliás, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém, porque quando nós vamos pegar aquela série, irmãos, aquela série que demora um mês para a gente ver, a gente mergulha naquele trem, mergulha, irmãos, vamos falar a verdade, vamos confessar o nosso pecado. Amém, irmãos? Quando a gente vai ver a droga daquela novela que não gera nada na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, irmãos, a gente mergulha naquele trem, que a gente começa a sentir as dores de um personagem fictício que não existe. E a Bíblia fala de pessoas que existiram, que viveram e morreram para a glória de Deus. Aleluia! Então, quando a gente entra num livro, a gente precisa mergulhar verdadeiramente, a ponto de começar a sentir, inclusive, adrenalina. Irmão, quando você estava lendo 27 aqui, você sentiu adrenalina quando a tempestade veio naquele barco? Nós precisamos sentir, porque Deus continua fazendo da mesma maneira. Aleluia! Quando a gente está lendo um capítulo como este de Atos 27, e você percebe essa situação acontecendo, e que você mergulha de corpo, alma e espírito, você começa a sentir, perceber e experimentar exatamente aquilo que eles estavam vivendo, sentindo e experimentando. O poder da palavra de Deus é nesse propósito. Quando você se entrega à palavra, à leitura de verdade, o Espírito Santo que não muda, ele começa a trazer aquela unção daquele momento, mais de 2000 anos atrás, ele começa a trazer aquela unção sobre a vida daquele que está conectado com aquele evento que é de Deus, literalmente. O coração acelera, a sua mente, o seu intelecto é arrebatado. Quantas vezes para eu sair de um capítulo deu trabalho?
Porque quando chegava em um dado momento, a minha mente é arrebatada, e ali eu começo a experimentar, na minha capacidade dada por Deus de imaginação, o que aqueles homens de Deus estavam vivendo. Como que foi o livro de Atos para você? Porque se o meu coração treme pelo meu time, o meu corpo precisa vibrar pela esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia! Abra-se um parênteses aqui. Nós vibramos com o nosso time, mas não vibramos com a nossa igreja. A nossa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Lavada e remida no sangue do Cordeiro, aleluia. Sobre ela repousa o poder do Espírito Santo, vai além da nossa capacidade cognitiva de entendimento. Aleluia! O que você percebeu no último capítulo do livro de Atos? Certamente, se você mergulhou, se você navegou no Espírito nestas letras, você percebeu, aleluia, que o livro de Atos não foi encerrado. E não foi encerrado, aleluia, para que ele continue sendo escrito. Pega aqui. Sendo escrito por meio da sua vida. Não foi encerrado. O nome dele é Atos dos Apóstolos, que na verdade são os atos do Espírito Santo na vida daqueles que se renderam, que se entregaram. Ele não foi encerrado, porque o livro de Atos continua até agora, aleluia, por meio do Espírito Santo, na vida de todos aqueles que se renderam a Cristo Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos. A vida da igreja é uma vida real, é uma vida verdadeira. A vida da igreja não é uma vida monótona. Para o crente em Jesus não existe um dia sequer igual ao próximo, glória a Deus. Porque para cada dia, nós temos um novo desafio. Porque para os crentes, irmãos, aleluia, para aqueles que estão experimentando um relacionamento com o Espírito Santo, cada dia, a Bíblia diz assim, que a cada dia basta o seu mal, mas para os crentes em Jesus, aleluia, cada dia é um dia de novos desafios. O crente firmado na rocha, ele começa a segunda-feira já pensando assim, hoje é o dia que eu vou arrebentar com o diabo desta maneira, hoje eu vou acertar ele de forma diferente, aleluia. Hoje eu acerto ele de maneira diferente. Paulo aqui, de muito sofrer, né? Quem percebeu o sofrimento de Paulo em Atos? Hein? Quem percebeu? Aleluia! Chega num momento, Deus tinha um propósito aqui, sim ou não, igreja? Qual que era o propósito aqui, a máxima aqui de toda essa caminhada na vida de Paulo? Era do Senhor usar a vida de Paulo para que a mensagem de Jesus chegasse aos povos. Amém, igreja? Você é crente mesmo? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Que o evangelho que você vive alcance outras pessoas. Esse é o propósito. O crente que não entende isso, irmão, ele vai viver uma vida religiosa o resto da vida e a vida dele não vai fazer sentido, ele vai experimentar frustrações. Ele vai experimentar desertos que ele nunca desejaria ter visto. O que Deus estava fazendo com Paulo aqui era justamente isto. Preparando ele para o seu propósito. Paulo estava sofrendo? Paulo estava sofrendo? Muito. Mas contudo, em meio a esse sofrimento de Paulo, em momento algum nós víamos Paulo fazer o quê? Oi? Paulo o quê? Paulo não murmurava. Antes ele lembrava da sua vida do passado. Não, quando eu era bom mesmo, eu matava os outros. Quando eu era bom mesmo, eu segurava a roupa dos que estavam assassinando os crentes em Jesus. Então eu vou reclamar do que agora? E nada tem o quê? A minha vida? Né?
Porque eu sei agora a quem eu sirvo. Aleluia. Antes eu era escravo do mundo. Agora eu sou escravo daquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o meu dono, aleluia. Ele me marcou, eu fui marcado com o Espírito dele. E eu não posso, aleluia. Eu não posso negar a verdade. Eu não posso negar a visão que eu tive. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, aleluia. E ele viu coisas. Ele viu coisas que não lhe foi permitido falar. E foi-lhe posto um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse. Irmão e irmã, você tem algum espinho na sua vida? Você tem algum espinho na sua vida? Eu estou pregando para aqueles que leram o livro de Atos dos Apóstolos. Você tem algum espinho na sua vida? O apóstolo Paulo fala que depois que ele teve uma experiência sobrenatural. Quando eu era novo convertido, eu pedi ao Senhor lendo Atos. Meus 17, 18 anos eu lendo o livro de Atos. Eu já li logo de cara quando eu me converti. Porque logo de cara, quando eu cheguei na igreja jovem, eu falei, não, esse negócio de ser crente não é para ficar curtindo cultinho, não. É para servir a Deus. Eu quero servir a Deus de verdade. Eu quero pregar esse evangelho aí, porque esse evangelho me alcançou. Eu estava morto, eu estava triste, eu estava numa depressão, minha avó morrendo de câncer, e foi esse evangelho, foi esse tal de Jesus que fez diferença na minha vida. Ele trouxe sentido para mim, e agora eu quero conhecer esse Jesus. E foi lendo Atos, foi lendo o evangelho de Atos, que um dia, na minha situação miserável de vida, cheio de angústia, eu falei assim, Senhor, me arrebata, Senhor, me leva, aleluia. De repente, eu comecei a sentir o meu espírito saindo do meu corpo. Sabe por que muitas vezes a gente não se entrega de verdade para Deus? Porque a gente tem medo. Porque para servir ao Senhor eu preciso de coragem. Essa coragem não é minha, essa coragem é dele, aleluia. É uma coragem que ele gera no meu interior, gera no seu interior, aleluia. Por que muitas vezes a gente não vai, a gente não se expande, a gente não acredita? Porque temos medo. Paulo, quando era um homem medroso, ele mandava matar aqueles que não tinham. Tá ligado aí, irmão? Paulo, quando era medroso, mandava matar os que não tinham medo. Porque os que não tinham medo deixavam ele amedrontado. Você está entendendo? E por ele não entender aquilo, ele mandava matar. Mata esse povo, é povo louco. Eles acreditam em ressurreição, morto voltar a viver. Mata essas pragas. Quem está entendendo? Quem leu o livro de Atos e que está entendendo a revelação? Quem foi edificado que cresceu? Que está mais apto a ser um condutor do evangelho da graça de Deus, aleluia. Aleluia. Esse é o propósito da palavra, irmãos, aleluia. Glória a Deus. E será por que então que o Senhor nos moveu para estudar Atos dos? O que será que Deus está tentando falar com a igreja? O que será que o Espírito Santo está tentando tratar conosco? O que será? Por que será? Aleluia. Paulo cheio do Espírito Santo, numa embarcação que o levaria para Roma. Glória a Deus. Amém, irmão? Porque a vontade de Deus é que ele chegasse aonde? O que importa é mistério. Que você chegue aonde, Paulo? Aonde? Roma. Para que chegar lá? Para que quando chegar lá dê testemunho de quem? De Jesus. Aleluia. Quem aqui já adquiriu essa consciência? Aonde eu estou é para que eu dê testemunho de Jesus. Quem aqui já entendeu isso? Dar testemunho de Jesus. Depois de várias tentativas de seus irmãos compatriotas de o assassinarem, Deus começa a livrar Paulo por meio de maneiras e formas humanas, e diga-se de passagem, processos dolorosos, porque aliás, processos na nossa vida demoram, sim ou não? Sim ou não? E Deus está usando processos para que Paulo saia então ali daquele meio religioso dos seus concidadãos, né, os judeus, para que ele chegue até Roma. E aí o Senhor ia levar Paulo para Roma. Qual foi o meio que Deus usou para Paulo chegar lá?
Porque importa que chegasse lá para a glória de Deus. Qual foi o meio? O que Paulo experimentou? Ah, pastor, não gosto de ouvir essas coisas, não. Eu gosto daquele outro evangelho. Não, aquele outro evangelho, ele não salva. Ele não nos experimenta. Ele não nos edifica. Ele não nos prepara. Aquele evangelhozinho coach. Vai dar tudo certo para você. Vai ficar tudo bem. Não, não, que isso? Deus está cuidando de tudo. Sim, Deus está cuidando de tudo para que a sua vontade seja estabelecida na terra. E Ele vai usar a vida dos seus. Aleluia. Amém? Você está pronto? Você está preparado? Paulo não estava. Paulo também teve medo. Se você leu Atos, você percebeu que em alguns momentos Paulo se sentiu inseguro. Ele teve medo. Nesse exato momento aqui, um anjo do Senhor se apresenta a ele, aleluia, e vai falar o que com ele de novo? Porque lá em casa ainda nós vemos no capítulo anterior, Deus falando com Paulo, falando, não temas, Paulo. Porque eu ainda tenho muito o que fazer por meio da sua vida. Aqui de novo, no meio dessa embarcação, e a gente poderia chamar de barca furada, sim ou não? Quem aqui entraria numa barca furada? Nenhum de nós, aleluia. Diga assim, eu não entraria em uma barca furada, né? E é bom que não entre mesmo. Mas Paulo aqui, irmãos, estava passando por isso. E o Senhor se apresenta a ele por meio do seu anjo, aleluia. Glória a Deus. Ele vai falar no verso 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem que Paulo era? Paulo era ele tinha plena consciência desse negócio. Quem aqui é de Deus? O anjo do Senhor visitou Paulo, aleluia. Quem é o anjo do Senhor aqui? Quem é o anjo do Senhor? Senão você vai estar lá na Bíblia, lá depois sozinho, nem não, o anjo do Senhor é Jesus, irmão. Jesus ressuscitado em glória. Visita Paulo, Paulo está lá, a navegação. Quem é que gosta de pegar um barco balançando para aliviar as águas, irmão? Quem é? Quem é que chega quando o barco, irmão, está para virar, irmãos? Ô irmãos, quem é que chega na embarcação quando os homens que se dizem, alegam ser de Deus, estão cheios de medo, estão inseguros, estão temerosos de suas próprias vidas? Quem é que chega, igreja? É Jesus, aleluia. É Jesus quem chega para acalmar as águas. E quando Ele não acalma as águas, Ele acalma o coração, aleluia. Talvez essa seja a noite de Deus não acalmar as tempestades, não, porque a vida, meu irmão, minha irmã, a vida é cheia de tempestades e não tem como mudar as estações. O que tem como mudar é o meu e o seu coração, aleluia. É o nosso coração que precisa de mudança. Eu sei que não está bom, as coisas estão escuras, eu vou sair? Não vou. Eu vou vigiar, diga assim, eu vou vigiar. Aleluia. Jesus aparece para Paulo. O anjo do Senhor é Jesus. E ele acalma o coração do seu discípulo amado. Aleluia. Ele acalma o coração do seu amigo chamado Paulo. Aleluia. Paulo, não temas, Paulo. Paulo, não se atemorize, Paulo. Creia em mim. Creia no que eu vou fazer. Paulo, eu te dei todas as almas nesse navio, Paulo. Ah, Paulo, você não vai perder nenhuma dessas almas. Quantas almas eram, igreja? 276 almas. Ei, irmão, Deus deu almas a você. O Senhor entregou almas nas suas mãos. Aleluia. O que eu disse? O que eu te falei? O Senhor entregou almas em suas mãos. Ninguém foi salvo para ficar tirando onda de cristão. Ninguém foi salvo para parecer com crente, para parecer com evangélico. Nós fomos salvos, porque na realidade de Deus, Ele colocou almas em nossas mãos. Aleluia. Aleluia. Presta atenção aqui, lá no versículo 9 e 10. Né? O centurião, quem era o centurião? Quem era o centurião? Um homem cheio de quê, irmãos? Poder.
Sim ou não? Um centurião. Você leu o capítulo 27? Se você não leu, você está voando. Já no início, Paulo, cheio do discernimento, aconselhou o centurião. O que o centurião fez, igreja? O que ele fez? Ele não ouviu Paulo. Eles precisavam passar por toda aquela tempestade? Não. Eles só precisariam esperar o momento certo. Mas por causa de quê? O que o centurião queria? Certamente o centurião, um homem vaidoso, né? Cheio de insígnias, ele queria mostrar serviço para o seu super. Quem era o superior do centurião? Não, Senhor, já cumpri a ordem. Missão dada é missão. Só que não se cumpre ordem tola. Quem sabia disso? Não se cumpre. Naquele momento, cumprir aquela ordem seria tolice. Paulo, cheio do Espírito Santo, aleluia, porque um homem moído pela palavra e pela vontade de Deus, embora machucado, ele está cheio do Espírito, aleluia, amém? Paulo vai aconselhar o centurião. Centurião, é bom a gente ficar por aqui. Mas o centurião não dá o quê? Por quê? Por quê? Porque ele julgou Paulo o quê? Quem é esse homem para me dar o quê? Isso é um preso. Isso é um preso. Isso não vale nada. Só não está morto, enterrado, porque nós estamos aqui protegendo ele. Se não fosse a nossa guarda, ele já estaria assassinado. E pelos seus próprios parentes. Quem é esse homem para me dar conselho? Eu sou um centurião romano. Eu mando e todos obedecem. Eu tenho quantas pessoas ao meu comando, no mínimo? Cadê os estudiosos? Quantos? Quem está entendendo? O centurião julgou Paulo um homem, um quê? Desprovido de capacidade para orientar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem tem o Espírito Santo de Deus está preparado para aconselhar qualquer um nesse mundo, inclusive qualquer um que não conheça a graça de Deus, aleluia, aleluia, por isso que o Senhor nos chamou como profetas, nesta geração, aleluia. Quantas empresas falidas, se tivessem ouvido um homem de Deus, estavam experimentando sucesso, porque todo sucesso começa no mundo e na realidade espiritual. O sucesso aqui na terra, na sua vida, é consequência do seu sucesso aonde? Nas regiões celestes. Aonde é que você tem que vencer? É aqui? Não perca seu tempo. É lá que você tem que vencer. É por isso que as nossas orações não podem orar sem cessar, porque é lá que eu preciso vencer o inimigo da minha alma, aleluia. É lá que eu venço o primeiro. Aqui é só reflexo. Quem pode dizer amém? Amém? É lá. E como que eu venço lá? Por meio da oração, aleluia, por meio do relacionamento com Deus. Esse centurião, ele teria evitado esse transtorno. Quantas coisas na nossa vida nós teríamos evitado se nós tivéssemos o quê? Ouvido. E por que nós não ouvimos, pastor Silvano? Porque nós estamos ainda num processo de conversão. E nesse processo, às vezes, a gente se julga melhor do que os outros. E às vezes Deus usa um andarilho na rua para falar com a gente e a gente não percebe. Era um homem que estava o quê? Preso. Aleluia. E a dependência dele era do Senhor. Ele ouvia diretamente de quem? Da onde? Do céu. Glória a Deus. Aleluia. É sobre isso. O anjo, quando se apresenta a quem? A Paulo. Mas o centurião decidiu ouvir quem? Um marinheiro. Um marinheiro. Um funcionário.
ele não entendeu. Graças a Deus que foi misericordioso. Aleluia. Aleluia, igreja. No Salmo 16, o verso 1 e 2, nos ensina sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Aleluia. Não tenho outro bem além de ti. Será que já chegamos, irmãos, nesse nível? Será que já chegamos nesse nível, igreja, de declararmos esse salmo na nossa vida? Aleluia, aleluia. Irmãos, Paulo ia morrer se o barco desabasse, se o barco não aguentasse, irmão, se a embarcação fosse ao léu, Paulo ia morrer? Não, não ia. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque enquanto Deus tiver um lugar, presta atenção, e um propósito na vida de alguém aqui na terra, irmãos, olha aqui, essa pessoa, irmão, essa pessoa buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, enquanto ela viver assim, nenhum mal, nem a morte chegará à sua tenda. Você está entendendo? Por que Paulo desse tudo errado? Não deu para segurar mesmo. As âncoras não suportaram, nada, foi tudo ao léu. Arrebentou-se todo, naufrágio. Se tudo tivesse dado errado, todavia, Paulo seria o quê? Preservado. Nem que para isso, de novo, Deus tivesse que usar um grande peixe para engolir o apóstolo e vomitá-lo novamente nas águas de Roma, para que lá ele desse continuidade à pregação do Evangelho. Enquanto tiver propósito de Deus, na vida de um homem, esse homem não morre. Quando um homem cheio de Deus falece, ele não morre, ele encerra a carreira. Aleluia. Deus está te chamando para uma carreira da pregação do Evangelho. E enquanto Deus tiver propósito na sua vida, nenhum mal encostará em você, até que um dia tudo seja cumprido para o louvor e da glória dele, quando ele nos chamar, quando ele nos recolher, e aí estaremos com o Senhor para sempre. Vamos orar? Glória a Deus.